Boa tarde a todos. Desculpa o inconveniente aqui, problemas técnicos. O Gonçalo meteu o pau no celular e eu vou dizer a bênção do celular, porque foi ele que resolveu, na verdade, o problema da apresentação. Então, ponto para o celular. A Bruna tinha comentado no e-mail de convite para a gente discutir um pouquinho, realmente, questões filosóficas sobre a universidade, o papel da universidade, se a gente está fazendo, seguindo o caminho correto, na direção certa, diante da visão do planejamento energético. Obviamente, eu estou atualmente como coordenador do programa. Obviamente, não posso falar pelo programa diante desse assunto, né? Eu vou passar algumas informações, então tudo que eu disser aqui é mais uma opinião e não tem, de forma nenhuma, condição de ser tomado como certo ou errado. Então, a gente pode debater filosofia sobre a universidade e muita coisa vai complementar, e seria bom que o Gonçalo estivesse aqui, porque tem, como estava comentando aqui, tem umas questões operacionais que bloqueiam demais a história da filosofia. E eu vou colocar isso na visão de um programa de pós-graduação, que é como a universidade está estruturada no seu ponto de pesquisa, do ponto de vista de pesquisa. Então, desce, por favor, Bruno, um pouquinho. O Gonçalo mostrou isso. Esse gráfico ele ilustra esse enorme avanço no consumo de energia e não vou comentar de novo isso aí. A única questão que eu queria chamar a atenção é que esse rápido desenvolvimento econômico, social, tecnológico que a gente teve, obviamente precisou de energia para embasar todo esse desenvolvimento, permitir esse desenvolvimento, e aqui grandes revoluções tecnológicas estão ilustradas, e isso é o que chamou a atenção da sociedade, e isso que demandou a construção ou a criação do planejamento energético, né? O tempo é curto, então não vamos entrar nesses detalhes, e também não quero ensinar padre a rezar. Mas o fato é que nós temos hoje um sistema energético que é muito mais complexo, que tem que lidar com muito mais questões do que há 200 anos atrás. Então, para isso, nós temos que fazer um baita exercício de planejamento, e é isso que dá condições, ou isso é que demanda a nossa ação na pós-graduação. Baixa o seguinte, também passando muito correndo. Então, toda vez que a gente for discutir planejamento energético, nós temos que pensar em 4 grandes questões, e é isso que a gente tenta buscar dentro do nosso programa de pós-graduação. Então, dentro dessa grande área de planejamento, temos que tratar da equidade ao acesso da energia, levando em consideração que boa parte dos recursos energéticos que a gente utiliza hoje em dia são baseados em reservas finitas. Então, temos essa preocupação da exaustão das reservas dos recursos energéticos, que não estão distribuídos de forma uniforme ao redor do planeta. Ao mesmo tempo, temos que ter a preocupação da segurança do abastecimento dessa energia, e com um probleminha adicional, que na verdade sempre existiu, que ficou altamente gritante hoje em dia, que são os impactos ambientais associados a essa exploração dos recursos energéticos, quaisquer que sejam, por quaisquer tecnologia que seja. Então, a gente tem que olhar todos esses aspectos, e é isso que a gente busca no nosso programa de pós-graduação. Juntamente disso, ficou muito em evidência nos últimos anos todo o debate em torno de sustentabilidade. E mais recentemente foram definidos aí os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e é possível a gente linkar energia a basicamente todos eles com algum grau de criatividade. Alguns, a criatividade, não precisa de tanta criatividade assim, porque, por exemplo, foi até discutido pelo Gonçalo várias vezes, o 13, ação climática. Tem uma conexão direta entre energia e mudanças climáticas, dado que a maior parte do CO2 emitido para a atmosfera, como vocês já conhecem, em várias disciplinas, a maior parte desse CO2 vem do uso dos recursos fósseis para a geração de energia. Então, tem um link direto aí. Outro link direto, não tem que fazer nenhum esforço, cadê o acesso à energia mais barata para todos? É o 7? Isso, obrigado. Também é um objetivo direto do desenvolvimento sustentável, que tem energia explícito ali. A gente pode fazer esse exercício para todos os outros, tá?
A questão central aqui é que toda vez que a gente for discutir energia dentro do âmbito do planejamento energético, a gente tem que pensar em sustentabilidade. É um conceito vago, normativo, vocês já devem ter discutido isso em várias disciplinas, tem várias definições possíveis para desenvolvimento sustentável. O fato é que sempre a energia está ali na base, como necessário para permitir esse desenvolvimento sustentável. Tendo esse pano de fundo total, e eu estou tentando ser bem rápido, pode passar, que o nosso tempo já está muito curto, pode passar. Qual que é a proposta do programa de planejamento de sistemas energéticos que, acho que é importante definir aqui, porque nem todos aqui estão ligados ao planejamento. Como tem parte a bioenergia e parte ao planejamento, vamos explicar o que faz o PSE, qual é a proposta. A ideia do programa é promover formação interdisciplinar aos alunos para adequada abordagem dos problemas típicos do setor energético, e quando eu estou falando setor energético, pode pensar em todos os elos: produção, conversão e utilização da energia. No programa nós temos a contribuição de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, e isso é legal porque eles atuam de forma integrada. Então é justamente usar a interdisciplinaridade para trabalhar com problemas da área de energia. É muito difícil conseguir pensar desse modo, ou executar esse tipo de ação fora de uma universidade. É justamente na universidade você tem um ambiente onde você consegue misturar pessoas com diferentes formações para trabalhar em problemas específicos na área de energia. Então, aqui a universidade é central. E a gente quer ter uma visão, ou atacar isso com uma visão abrangente. Então, a gente vai atacar problemas de energia lidando com questões tecnológicas, que foi muito mencionado aqui pelo Gonçalo, questões de ordem econômica e financeira, mas também trabalhar com aspectos sociais, questões políticas, regulatórias e institucionais, e finalmente trabalhar com questões ambientais. Então, o planejamento se propõe a trabalhar com tudo isso de forma integrada, usando pessoas com diferentes formações. Posso já fazer uma pergunta? O que eu vejo muito de diferente, que eu tenho essa visão externa dos dois programas, né? O Bioenergia está com esse foco de trazer o pessoal, os empresários, para fazer doutorado como aluno mesmo. E uma coisa que eu percebo no PSE é que tem muitas pessoas de empresa como aluno especial, né? Então, assim, eu acho que é um dos cursos que mais tem pessoal de empresa, mas não como um aluno regular, isso para fazer a tese, a dissertação. Você saberia dizer qual é a porcentagem disso? Tem bastante aluno especial que depois vira regular, mesmo sendo da empresa, e depois ele consegue resolver o problema da empresa se aproximando do programa, seja como especial ou seja como especial que foi transformado em regular. Tá. Vamos começar as pedras operacionais diante da filosofia. De fato, nós temos uma participação muito grande dos alunos ditos especiais. Essa é uma figura que foi criada no âmbito principalmente das engenharias, ou é utilizada muito no âmbito das engenharias. Então, não é só o programa de planejamento que tem muito aluno especial, o da engenharia mecânica também tem muito aluno especial, que é voltado principalmente, mas não exclusivamente, a esse pessoal que tem uma atividade fora da universidade, normalmente é por vínculo empregatício, e que vai se dedicar inicialmente às disciplinas. Então, operacionalmente, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir todos os créditos como aluno especial, desenvolver a sua dissertação / tese como aluno especial, e no final, quando ele tiver basicamente, entre aspas, tudo resolvido, ele entra com pedido para tornar aluno regular do programa, com tudo pronto. A tese ou a dissertação. Por que é feito desse jeito? Vem a pedra operacional. Antes, até na última avaliação, aquele órgão que todo mundo conhece, CAPES, é a que avalia os programas de pós-graduação. Ela dá uma nota para esses programas de pós-graduação,
E a distribuição dos recursos financeiros está altamente vinculada à nota. Um dos aspectos que afetava a nota era o tempo de titulação. Então, uma vez que você entrava como aluno regular, disparava o cronômetro. Se você no mestrado, entrou no mestrado, você tem, de acordo com a CAPES, um período de 24 meses como período adequado para concluir o seu mestrado e no doutorado 48 meses. Quem tem vínculo empregatício, esquece fazer em 24 ou 48 meses. Esquece. Ou seja, os prazos eram todos estourados, que refletiam, então, na avaliação do programa, que, por sua vez, refletia na quantidade de bolsas e recursos que passam para o programa. Então, o que os programas fizeram? Criaram essa figura do aluno especial, que não conta com o aluno regular, então ele não está nas estatísticas de quantos alunos você tem no programa, ele está à parte, mas é uma forma de interação com a sociedade reconhecida pela CAPES, mas não conta para a formação. E como o vínculo do aluno especial ele é por semestre, a estatística é difícil de ser montada, porque o aluno pode fazer esse semestre como aluno especial e no semestre que vem não ter vínculo nenhum. Então ele entra e sai e fica bagunçado. Mas é uma estratégia muito interessante. Não está longe de ser 100% a eficiência do tipo, quem começou a fazer aluno especial, eventualmente, lá na frente, vai concluir a sua dissertação em tese. Não, não vai. Não necessariamente ele cursa, porque o período é muito longo, porque o aluno especial, ele pode cursar, no máximo, 2 disciplinas por semestre. Mas quem falou que aluno especial consegue até mesmo cursar 2 disciplinas por semestre? Então, esse tempo, o mestrado leva 3, 4 anos. No mercado de trabalho hoje em dia, quem falou que quem começa a fazer disciplina numa empresa está na mesma empresa daqui 6 anos? Não está. Então, falar que o seu mestrado, isso é um problema. É muito interessante que o aluno especial use essa figura de aluno especial para tratar o problema da empresa dentro do âmbito acadêmico. Só que os tempos não casam e as necessidades não casam. Então, quem começa a trabalhar um problema da empresa, ótimo, porque ele usa o recurso e o contexto para atacar aquele problema, mas se ele troca de empresa, o que acontece com o mestrado dele? Pode simplesmente perder o sentido no meio do caminho. Isso acontece com bastante frequência, tá? Então, ou as pessoas são demitidas, ou são, mesmo na própria empresa, são promovidas, ou mudam de setor, e aí perde-se aquela conexão. Então, são questões operacionais que trazem muita dor de cabeça para o programa funcionar. E a gente tem que lidar com essa situação, tá? Então, muito do que eu vou discutir aqui está linkado com esse problema que é a avaliação da CAPES. Porque simplesmente ignorar isso não dá no contexto de hoje do programa do planejamento, por exemplo, porque a imensa maior parte do nosso financiamento para a operação total vem da CAPES /CNPq. Então não dá para ignorar esse negócio. E eles ditam mais ou menos como a gente vai seguir. Podemos discordar, podemos espernar sim, devemos, mas eles pagam a conta. Então temos que lembrar no final do dia quem financia o programa, CAPES, CNPq principalmente, tá? FAPESP, outras agências de fomento, outras empresas representam no PSE hoje uma parcela pequena. Não quer dizer que seja completamente desprezível, que não seja importante, que não deva até aumentar. Mas hoje é CAPES, CNPq, que é o grosso do negócio, né? Bom, tudo bem, gente? Vamos partir então para o próximo, só para colocar alguns números do programa que eu já apresentei para vocês antes. Os desafios em planejamento energético, eles começaram principalmente com o choque do petróleo lá na década de 70, que o Gonçalo já mencionou. Então ali disparou o interesse por planejamento. O nosso programa de planejamento veio por proposta do Bajaj pouquinho depois. Então no início dos anos 80 foi a proposta do PSE e a criação como programa de pós-graduação. Desde então a gente tem trabalhos concluídos mais de 300. Então a maioria mestrados, mais de 200, mestrados e mais de 100 doutorados. Então é um programa tradicional. Pegando uma visão abrangente, no caso do Brasil, nós temos relativamente poucos programas de pós-graduação voltados particularmente para a área de energia. Então nós temos 3 mais tradicionais, 4, que a gente ouve mais falar no nosso ambiente. Então nós temos
Na UFRJ, na COP, um programa bastante tradicional, na USP outro bastante tradicional, Itajubá também bastante tradicional. Então esses 4, mais o nosso, são os principais em termos de energia. Tem outros programas que também lidam com questões mais particulares em energia. Mas aqui são, a maior parte das teses, dissertações em planejamento, vem dessas instituições. Nós estamos, voltando para a CAPES, nós somos avaliados dentro dos programas interdisciplinares, que é uma área que disparou. E ela caminhou cada vez mais distante desse núcleo nosso que é a energia, tá? Isso vai ter, depois vão ter complicações, mas enfim. Nós somos um programa para padrão Unicamp relativamente pequeno, nós temos 13 docentes permanentes, isso para padrão também CAPES é pequeno, então, mas é um núcleo interessante, e nós somos desse tamanho também por restrições operacionais da CAPES, mas a gente discute. Nós temos 60 alunos regulares, mais ou menos, estamos um pouquinho acima disso, né? E os nossos egressos, isso é interessante, porque o Gonçalo também já mencionou sobre isso, é uma característica distinta de vários outros programas e instituições. Muitos dos nossos egressos não ficam na universidade, mas acaba ficando muito, de qualquer maneira, se não está na universidade, está de alguma forma na administração pública. Então, a maior parte dos egressos da pós-graduação do país acaba indo para essa grande área que é a administração pública, junto universidades, tá? Mas nós temos muitos dos nossos egressos também atuando em iniciativa privada, ou ONGs, ou em alguns centros de pesquisa não necessariamente públicos, tá? Então, é uma característica comum nas engenharias. Você tem perguntas? Não pode terminar. Não pode? Quanto ao número de docentes permanentes no programa, assim como eu acho que do programa de bioenergia também, eu acho que por ser multidisciplinar, acho que é a palavra que usar, isso você acha que prejudica a nota do programa com relação a CAPES? Não. Ou eles entendem que é uma proposta diferente? Então, eu não sei, eu vou ver com os organizadores, a gente está saindo muito filosófico, indo muito para o operacional, e aí vai contra o debate, então vocês cortam, falam, não, vamos falar mais abrangente. No caso da CAPES, existe uma área específica que é a área interdisciplinar. Então, uma área de avaliação só para isso. Agora, o que eles esperam? É difícil, porque varia um pouquinho ao longo dos anos qual o ciclo de avaliação, mas a questão é que o operacional nos exige estar vinculado a uma unidade. Nós estamos na Faculdade de Engenharia Mecânica. Você só consegue contratar docentes na universidade para atuar na unidade, que por sua vez é puxado pela graduação. Então, se você vai abrir um concurso público para docente, é previsto que ele atue na graduação daquela unidade. E o edital mostra isso. Olha as áreas que a gente tem que trabalhar no programa de planejamento. Hoje, é impossível eu contratar um advogado na Faculdade de Engenharia Mecânica. Impossível. Não dá. Por conta da restrição de contratação. Então, o programa tem que ir em outras unidades, em outras instituições, para montar o seu quadro permanente. Isso traz dificuldades operacionais, mas aí, de novo, é operacional, não é filosófico o problema, né? Então, a gente trabalhava com um número grande de professores colaboradores. Isso a CAPES não quer. Não quer professor colaborador, ela quer professor permanente. Só que a gente não consegue atuar desse jeito, né? Questões operacionais, tá? Não é uma questão filosófica, porque a gente quer ser não. Joaquim, e assim, fazendo uma pergunta um pouco próxima do que eu fiz para o Gonçalo. Como que o nosso curso consegue trabalhar com a inovação, assim, mesmo que o nosso foco é no planejamento e tal, que aqui a gente consegue perceber vínculo com empresas privadas, públicas especialmente, né, governo, agência, mas como que a gente consegue, assim, o curso tem uma proposta de tentar aliar inovação junto com o pessoal que está fazendo a pós, por exemplo, se aproximar de startups, essas coisas, como que a gente
como que é a proposta do curso para isso? Bom, nós estamos dentro da Unicamp, então tudo que o Gonçalo falou de restrições no âmbito do guarda-chuva Unicamp, a gente está ali, a gente está embaixo disso. O core business do programa não é desenvolvimento tecnológico. Então, isso é a questão da natureza para o nosso programa. Isso não quer dizer que as pessoas no programa não possam atuar e desenvolver, porque tivemos. Como é interdisciplinar, a gente tem aquelas pessoas mais voltadas para a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia, e aqueles mais voltados para a avaliação da aplicação daquilo e as consequências daquilo. Então, temos de tudo, tá? Só que nós atuamos, sim, muito próximos de empresas privadas, principalmente daquelas grandes empresas que têm essa preocupação de olhar horizontes mais longos, se planejar, prever como atuar, consequências de ações. Isso se dá muito através dos convênios. Do mesmo jeito que o Gonçalo falou. Só que as restrições que ele falou se aplicam para a gente. Então a gente não consegue bolar coisas que furam as regras gerais da universidade. Não tem como, pela restrição que a gente tem. A universidade, ela dá um mecanismo que eu estava comentando agora com o Rubens. O NIP. O núcleo interdisciplinar, ele tem um conjunto, ele pode ter uma figura que é diferente da figura de uma unidade de ensino. E ele ter mais liberdade, que era muito mais usada há uns 10, 15 anos atrás. Então, muito mais pessoas vinham até o NIP justamente para pegar as questões de interação entre pessoas, facilidades para juntar gente que é da elétrica, da mecânica, da civil, para atuar num projeto conjunto para atender interesses do A, do B, do C. Tá? O NIP sofreu, como todas as outras instituições, com crise econômica, o setor elétrico também colocou restrições adicionais, então isso mudou um pouquinho a natureza. Então, mas é papel agora junto aqui do NIP da gente tentar reorganizar para continuar tentando fazer isso. Mas isso assim, o programa tem suas propostas que não podem fugir à natureza da Unicamp e, portanto, essas perguntas que você tem falado, muito tem que passar na Unicamp. No operacional, qual é o problema que vários vão relatar, que eu gostava, é a tal da procuradoria. Tudo que chega na procuradoria, eu vou exagerar só para criar um ponto, tá? Mas a resposta é não. Sim, eu vou exagerar, é injusto. Não, sim, eu quero fazer uma parceria para atender um problema da indústria. Então, sempre existe uma cláusula, alguma questão que a procuradoria vai olhar, olha, isso aqui não. Isso aqui vai barrar, vai ferir uma lei e tal. Nós, sim, existe essa questão. Nós temos que nos organizar como instituição geral para, como o Gonçalo também mencionou, assim, a gente tem que se aproximar mais de questões das empresas. O que a gente não consegue fazer, aí uma questão. Quando a gente vai trabalhar com a pós-graduação, tem um desafio adicional. A pós-graduação envolve formação de pessoal. Isso significa que várias pessoas que vão atuar nesse ambiente para resolver algum problema, elas estão inicialmente sendo treinadas para aquilo. Então, como eu estou falando de formação de pessoal, vai levar um tempo. Vou precisar de 2 anos para formar um mestre, 4 para formar um doutor, e não necessariamente ele está na maturidade para chegar ali e mandar bala e resolver rapidamente um problema que a indústria X tem. Então, isso já é uma questão adicional. A universidade, ela não tem um número tão grande de o que o NIP tem, pesquisadores. São pessoas com maturidade, formação, e que podem responder para ontem várias questões. Então, você pegar, eu não lembro agora qual o número, vocês têm de cabeça o número de pesquisadores da universidade? Na Unicamp todas são 100. 100. São 2.000 docentes. Elas são 94. Então, caiu, na verdade, são 1.800 docentes, mais ou menos. São mais ou menos 35.000 alunos, em pós-graduação é metade, mais ou menos. Então, se olha os números relativos de como as coisas são, isso vai colocar algumas restrições de como a Unicamp pode atuar, no que ela vai agir. Tá? Então, E só para agregar um fato aí, um negócio, a gente estava vem conversando sempre, os coisas que nem eu e o Rubens, por exemplo. Vocês são 2 de 94. 3. Quatro manducas. A gente vai embora. Não. Eu e ele especificamente. Tá? Então nós vamos embora.
tá, vamos sair, aposentou, vai embora. Essa vaga sobe. Isso, existe uma tendência de ir diminuindo esses pesquisadores, que é uma coisa que a gente está sentindo na pele, como é que vai ser essa sobrevivência? Extrapola para docente. Quem falou que está restrito só a pesquisadores esse problema? Os Também, docentes mas estão você aposentando, a vaga é assim. Universidade virtual. Bom, enfim, porque assim, nós tínhamos, até pouco tempo, tinha aquela ideia de reposição automática. Sim, Então, vocês iriam aposentar, automaticamente iria abrir um edital de contratação para repor isso. Isso funcionou até, Marcelo, quanto tempo? 4 anos atrás? 4, 3. Esquece. Aposentou? Posso dar só um número aqui, assim? Anda. Detalhes rápido, operacional, né? Não é circunstancial. As universidades estão com o seu orçamento, assim, praticamente empenhados com folha de pagamento. É o caso do Unicamp também. 35% das nossas despesas são com aposentados. E vai atingir metade em 2034. Então, viva com... E tem gente que é contra a reforma da Previdência. Não, mas enfim. Quem é que paga a conta? Só para... Então, assim, um... como não dá para pagar a conta, então você não contrata na prática. A solução é nós trabalharmos até 90 anos. E trabalhar o dobro até 90 anos. O dobro do Trabalhar que... o dobro até 90 anos. Se o país ficar rico, é assim. Então, mas deixa eu adiantar. Vamos passar rápido aqui, só para a gente ver alguns números que eu queria trazer para vocês, para discutir algumas filosofias. Pode passar, vamos ganhar tempo. Ó, o que a gente vai ter que encarar? E aí eu acho que a questão realmente é filosófica. Acho que vocês devem ter visto pela imprensa em geral, porque foi um número muito discutido, assim, o avanço que teve a pós-graduação no país. O número de formandos, o número de pós-graduados que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos. Então, gente, inquestionável o número. Então, isso é formados por ano. Então, a gente saiu desse patamar no meados da década de 90, a gente está aí com 50 mil mestrados e quase 20, indo para 20 doutores por ano. Em termos de estoque, claro que foi aumentando enormemente. Quer ver, deixa eu ver de onde é, se o... Desce um pouquinho, desce, só para ver se o próximo gráfico diz isso. De onde vem? Majoritariamente, esses pós-graduandos, eles vêm de instituições federais. Então, basicamente, universidades federais formando mestres e doutores. Teve uma época no passado em que isso estava quase empate técnico com as estaduais, muito por conta das estaduais paulistas, mas por conta do investimento em novas instituições, novas federais, novos cursos, os números de formandos vindo de federais cresceu enormemente. Agora, hoje, o que a gente tem como debate na pós-graduação? Ninguém questiona o avanço quantitativo, que fez com que a gente galgasse muitas posições nos rankings aí de formados, doutores por 100 mil habitantes. Então, deixa eu ver se eu coloquei estatística. Isso, ó. Então, o Brasil está aqui. Quase 8 por 100 mil. Bem distante de certos países da OCDE. Aqui é basicamente país da OCDE, mais o Brasil. O Brasil ele é inferior à China, você sabe? O número da China eu não peguei, não consegui. O número que eu peguei da China foi de pesquisadores por 100 mil habitantes, que não significa doutores. Então o número eu ainda não consegui pegar. Mas o que muita gente está debatendo aí, a questão da pós-graduação, tem colocado isso, olha, a gente precisa aumentar esse número, esse índice de doutores por 100 mil habitantes para poder fomentar desenvolvimento econômico, permitir várias das coisas que o Gonçalo já conversou aqui anteriormente. Todo aquele avanço de número de alunos veio junto com o avanço de programas de pós-graduação. Hoje, o debate é como está a qualidade disso que a gente avançou em número. E o debate está tão intenso que
a própria avaliação da CAPES vai mudar. Porque a preocupação ficou muito gritante. Nós estamos, várias pessoas começaram aqui, a gente não está simplesmente cuspindo doutor. Então, a gente está formando o pessoal com título de doutor, mas é uma pessoa que tem capacidade de propor um projeto de pesquisa, tem a capacidade de escrever um artigo científico. Então, isso está preocupando muita gente. No caso nosso, no planejamento, como todos os outros, é uma preocupação. No caso da bioenergia, é uma preocupação, porque é universal. Similar à situação, né, o Brasil aumentou tremendamente, né, as crianças que não estão mais na escola, quer dizer, reduziu, você praticamente não tem, só que a qualidade do ensino a criança sai da 8ª série, sabe ler um texto, sabe? Isso. Então, esse reflexo você vai pegar aqui agora. Isso. Então, ele faz parte disso aí. Isso. Porque o que é... Aumentando a discussão na universidade, nós identificamos a mesma preocupação no âmbito da graduação. Na graduação, alunos que começam a ter problemas em que, teoricamente, teriam que ter sido resolvidos na etapa anterior. E a gente deixa passar agora para o ensino superior. E do ensino superior, a gente não barra, deixa passar para uma pós-graduação. E aí, a pós-graduação já vai ter que resolver problema lá do ensino fundamental. Então, essa situação é crítica, ainda mais se a gente está falando de uma área de tecnológicas ou afins, em que nós precisamos de um conhecimento extremamente avançado, bem sedimentado, em que pessoas que têm que ter capacidade de divulgar o conhecimento que ela produziu. Então, assim, a gente está falando de coisa que está lá no topo do topo, ao mesmo tempo de problemas que estão na base. Então, eu não vou falar o que está certo ou o que está errado, afinal de contas, aqui é um debate filosófico, mas muitas das pessoas que discutem educação no Brasil falam que um dos problemas maiores que a gente tem aqui na qualidade da pós-graduação é porque a gente está com problemas na base. Então, a gente tem que resolver bem a base de qualidade para poder melhorar a capacitação desse pessoal que está saindo lá na ponta. Então, Joaquim, mas o filosófico é filosófico, mas com o pé no chão, né? Quer dizer, que a hora que você vai começar a pensar que o NIP, que é a nossa função aqui hoje, está discutindo o que o NIP poderia fazer para frente, você tem que discutir com o pé no chão. Quer dizer, isso faz parte filosófica, tudo bem, mas efetivamente isso esbarra no problema de a gente depois discutir operacionalmente o que nós vamos fazer, né? E ele passa por esse problema. Então, nós não vamos resolver esse problema. O NIP não vai resolver esse problema. Nem a pós-graduação, vai resolver o nem problema a da base. lá dá. Então nós vamos conviver com esse problema. Como é que nós vamos fazer um NIP acontecer se você vem com esses problemas, né? Então nós estamos criando gente que não tem capacidade para enfrentar os problemas que cada vez vem com mais complexidade. No fundo, é isso que nós estamos, né? E aí você também esbarra no operacional de uma indústria que vem, não vem mais. Porque você começa a espantar do lado de lá. Então, o Gonçalo falou que é legal, todas essas coisas, mas é legal, mas você vai enfrentar barreiras enormes, porque a tecnologia está aumentando de complexidade enormemente. Todo dia se encontra coisas, né? Até ele falou sobre o robozinho lá, que era... Machine Learning, né? Nossos alunos hoje, quase ninguém vem preparado para isso. Aí como é que você vai enfrentar uma nova sistemática se os alunos não vêm preparados para isso? Então nós estamos com um choque de problemática enorme. Está com um grande problema. Um grande problema, enorme. Isso. Nós estamos na Unicamp. É bom. Exatamente. Exatamente. Sempre bom destacar. Manu, você... eu acho que tem essa é uma questão filosófica que precisa ser atacada, porque nos últimos, talvez, 15 anos, praticamente desde da chegada do PT ao poder, a mentalidade que antigamente era forte na Unicamp, que tinha a ver com competição, né? Então, o vestibular é uma competição. E ele fazia um serviço absolutamente, ainda que cruel, né? Necessário de você fazer uma seleção
para entrar pessoas que tivessem as condições. Eu vou dar um nome para a crueldade, chama-se seleção natural, que é uma coisa que, né, A natureza impõe. Natural. Mas Ela tem muito de artificial, na verdade, mas ela, apesar de cruel, ela era um instrumento que a Unicamp, em particular, investiu muito para desenvolver um vestibular que fosse o que tivesse o diferencial de ser o menos, que procurasse trazer pessoas de uma formação mais ampla ou abrir maiores oportunidades. E a ideia de competição é uma ideia totalmente combatida por essa linha política desses anos todos. Tanto que a ideia de competição se contrapõe à ideia de inclusão. Tem uma parte da esquerda que entende que competição é algo que... Não, eu estava fazendo referência aos grupos políticos que chegaram ao poder nesses anos. Né? Então, eu digo com um certo temor, o meu programa na pós-graduação foi o primeiro a criar cota na pós-graduação. E eu não tinha nem como discutir isso, mas a cota na pós-graduação, ela é uma coisa que é um exagero, porque você não pode levar para a pós-graduação um problema que não foi resolvido pela sociedade como um todo. E daí você cria, né, você transfere, né? Nós acabamos aprovando de um nível para o outro, no primeiro, que ainda foi nosso primeiro programa de seleção, alunos que estavam na cota, mas cujo projeto e cuja nota na avaliação da seleção eram extremamente baixas. Então que não dava para contar que... depois a gente está no 6, mas para a gente subir para o 7 vai ser um pega para capar com essa clientela. Então, talvez a gente precise um balanceamento, não é a questão de ser contra a cota, mas também não é a questão de você abrir as porteiras, não existe mais uma competição, você cria apenas uma ideologia de que está integrando e está trazendo todo mundo, e aí você chega a uma situação que praticamente inviabiliza o desenvolvimento do... Então, mesmo sem a questão da cota, porque eu não sei se todos estavam aqui 2 anos atrás, ou um pouco mais, né, quando pegou fogo o debate de cotas dentro do âmbito da Unicamp. Né? E muitas das decisões associadas à cota, a nossa percepção, pelo menos ali no âmbito mais fechado da engenharia, é que assim, existe por trás disso também, de cada pós-graduação, uma mensagem que é política. Então não vou questionar a legitimidade ou não, mas na medida em que um programa de pós-graduação adota essa postura, eu acho que é muito mais uma mensagem que ele quer passar do que um problema que ele quer resolver. Mas, enfim, isso pode ser legítimo, pode ser... É o que está aí. Nós, independentemente da cota, tem sido muito debatido se esse avanço que muita gente coloca como sendo assim necessário, independentemente que a gente abra mão da qualidade, mas se espalhe. E agora o desafio seguinte seria avançar na qualidade, com a oposição que for começando a falar, olha, não, vamos ser mais exigentes na qualidade e nos preocupar menos com a quantidade. Convenhamos, eu não sei dizer o que é certo e o que é errado. Só estou aqui retratando os problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia e propostas são colocadas do tipo. Independentemente de cota, não existe uma admissão exagerada de pós-graduandos na universidade, particularmente no caso das engenharias da Unicamp. Então, essas poderiam ser, olha, não, vamos restringir o número de vagas. Porque existia uma preocupação muito grande, de novo, operacional. A tal da variação CAPES, ela, obviamente, valoriza muito aqueles programas com alta formação de pessoas. Vários mestres, doutores por ano. Então, muitos docentes têm essa preocupação de
formar mestres e doutores. E agora, se a nova avaliação de olha, não se preocupe muito com o número que sai. A gente tem que se preocupar com a qualidade desse aluno que sai, esse egresso. De novo, não sei o que é certo, o que é errado, mas é para esse caminho que a pós-graduação está tentando ser direcionada. Isso significa que, lá na entrada, pessoas não seriam mais admitidas na pós-graduação se elas não demonstrarem um certo nível de proficiência em alguma coisa. Desculpa, eu repito. Quer dizer que a CAPES deve valorizar mais a qualidade ao invés da quantidade? É a mensagem. Isso foi divulgado, tem mais para frente, pode rodar por cima, já passando do horário. A FAPESP, de certa maneira, também já está com indicativo nisso, né? O nível das publicações tem que ter um fator de impacto e não sei o quê. Isso. Eu sei, mas vai todo mundo seguir essa normativa. Isso, é justamente esse negócio, porque FAPESP é um mundo um tanto à parte, né? E a CAPES é nacionalmente, mas de qualquer forma, tem sido colocado essa nova diretriz pela CAPES, e que vai passar a valer já nesse quadriênio. Então é uma preocupação da pós-graduação no Brasil de se aumentar aspectos qualitativos, melhorar a formação desse pessoal. O que está em debate é assim, como exatamente a gente vai avaliar a qualidade do pessoal egresso daqueles que estão sendo formados. Então a única coisa que eles deixaram explícito é que eles vão se preocupar menos com o processo e mais com o resultado final. Então, eles não vão se preocupar se você está oferecendo a disciplina A, B ou C, se o aluno cursa 19, 20 ou 12 créditos. Ele quer ver a qualidade desse egresso que está saindo do programa de pós-graduação e ele quer ver para onde esse egresso está indo. Então, esse gráfico, por exemplo, já dá uma ilustração. Ali, a gente tem o acumulado. Então, mestres, quase 500 mil. E a curva de baixo é quem está com emprego formal. Então, existe um número muito grande de mestres e doutores, aqui embaixo do doutorado, que não tem vínculo formal. Não significa que não tenha vencimentos de alguma maneira. Aqui é uma questão se tem vínculo formal ou não dentro das estatísticas. Você vê em alguns veículos de comunicação que fala que a taxa de desemprego entre mestres e doutores é muito maior do que a taxa de desemprego média, porque você olha esses números aí. Aí é uma questão de metodologia, como é que é feita a pesquisa e de que manchete você quer dar. Mas batendo o olho assim, você tem que fazer conta relativa, mas parece que a distância, tanto no caso entre as curvas, é mais ou menos constante, quer dizer que crise econômica parece que não afeta tanto isso. Eu estou lendo errado. Então, chamaram a atenção porque deu uma aumentadinha. Está um pouquinho mais gordo. Deu uma aumentadinha aqui. Chamou a atenção. Não sei se relativamente. Embora também tenha chamado a atenção, a remuneração média desse pessoal é muito acima da média do mercado. Então, isso também tem que se colocar em uma perspectiva. Mas a questão é assim, os programas de pós-graduação, eles têm que acompanhar para onde estão indo esses egressos, e significa que esses egressos eles têm que estar preparados para atender questões desse destino. E tem essa preocupação se a pós-graduação está formando o pessoal para só voltar para a universidade. Obviamente eu não posso falar mal disso, eu sou produto disso. Eu voltei para a universidade, vindo da universidade. A questão é qual o percentual disso, para onde está indo e quais problemas nós estamos atacando, né? Se nós temos condições nas universidades de atender esses problemas da indústria. Só que aí volta o outro problema. Quais os problemas que as nossas indústrias têm? No caso do Brasil, eu digo ali mais do que eu tenho contato, então vou colocar a minha realidade. Muitos dos problemas que as indústrias têm, elas são problemas de questões operacionais dela. Não são, assim, alunos de mestrado e doutorado, são as pessoas que vão resolver esse problema. Ele está querendo resolver uma questão ali de curtíssimo prazo. A universidade tem relativamente pouco para resolver aquilo. Empresas já de porte médio para grande começam a ter essas preocupações de mais longo prazo, e essas é que normalmente vêm interagir com a universidade. E aí começam aqueles problemas que o Gonçalo já mencionou aqui, os operacionais. Os contratos, se existe a facilidade de parte a parte de caminhar em conjunto para resolver esse problema em conjunto dessas grandes empresas, tá?
Isso já melhorou bastante, porque os meses que o Gonçalo mencionou, chegou a ser, nós temos aqui exemplo de planejamento, que convênio que levou mais ano para vencer a burocracia. Só a burocracia. Tem o período, obviamente, de maturação do projeto, discutir objetivos, definir etapas, tal, então tem... É aqueles que já de mais de ano e meio que a empresa desistiu porque chega. Isso. Exatamente. É. Cansa, né? Simplesmente chega uma hora que... E tem empresa que nem volta mais porque sabe que não vai ter já problema. sabe a realidade. Não vem mais. Então, assim, nesse aspecto, acho que a gente já conversou aqui no NIP, no âmbito do conselho, assim, o NIP seria muito importante, como instituição dentro da universidade, conseguir fazer com que esses entraves burocráticos fossem mitigados de alguma maneira. E ele fosse um facilitador, né, uma instituição facilitadora dentro da universidade. Mas não sei, a gente não vai poder derrubar a estrutura da universidade para entrar no NIP. O NIP vai ter que usar a estrutura da universidade e criar facilitadores ali dentro, né? Uma vantagem que o NIP tem nesse sentido, assim, o NIP, como núcleo, e que tem os seus pesquisadores aqui, vocês têm condição de, junto dos programas de pós-graduação, fazer como se fosse uma segunda seleção, que é tentar atrair, dentre os programas de pós-graduação, dentre os alunos e dentre os docentes, aqueles que têm a maior especificidade, a maior competência para lidar com problemas específicos, seja o interesse do NIP, e atender de forma mais ágil as demandas ou de governo ou de empresas. Então isso é uma vantagem importante que o NIP tem, não sendo uma unidade de ensino, porque não é uma preocupação a princípio do NIP atuar com ensino, isso é uma preocupação das unidades, né? Então isso tem que ser visto aqui no NIP. Não sei como é que vocês encaram do ponto de vista de pesquisadores, o que vocês veem o NIP fazendo, mas eu colocaria. Eu acho que é uma bobagem para o NIP tentar fazer o que uma unidade de ensino faz. Não caminhe para isso. Não tem nem... Faça algo complementar. Isso, tem que ser algo complementar. Exatamente também essa é uma das razões da nossa discussão aqui, justamente a gente trilhar caminhos em que a gente seja um lugar de sinergia e um lugar onde a gente faça coisas que não vai superpor ao que vocês têm lá. Então, não tem a mínima... E vocês, assim, também, não é vocês, eu participo do NIP, né? Claro. Então, não coloco de forma nenhuma, de forma antagônica ao NIP. Tem complementação. Tem que ser complementar. Isso, tem que ser complementar. Porque várias questões operacionais que a unidade encara, assim, de forma nenhuma desejo que o NIP encare, né? Eu acho que os problemas a gente enxerga, né? Tanto o centro, o núcleo, quanto os programas de pós, a gente enxerga onde que estão os problemas, né? O negócio é como resolver, né? Como que a gente pode sentar junto e trabalhar de forma diferente e complementar para resolver, para achar uma solução. Mas assim, de qualquer maneira, a gente, mesmo na Unicamp, que tem esses problemas operacionais, porque são legislações até mesmo externas à universidade, que a universidade vai ter que se encaixar, a gente já tem muita cultura de trabalhar com a iniciativa privada e mesmo com agências do governo, fazendo desenvolvimento tecnológico, a gente já tem essa cultura. A gente tem que ganhar facilidade. Por exemplo, temos o marco regulatório para inovação que já foi aprovado, só que a Unicamp ainda não institucionalizou tudo. A lei já existe. A gente ainda está caminhando nisso. É só a minha percepção. Joaquim, eu não sei do PSE, e a colega falou sobre inovação, pergunta-se rapidamente para o NIP, depois vocês podem debater. Eu sinto, por exemplo, falta de aproximação das unidades em geral, não sei se o NIP tem, com a Inova, que é a nossa agência de inovação. Esse é um assunto assim, a Inova está em contato frequente com o mundo privado, tem coisa muito interessante ali, né? E são sinergias que podem ser compartilhadas. Exatamente. Esse é exatamente um dos pontos que a gente já tinha colocado na nossa agenda, tá? Para discutir dentro do NIP, que é essa aproximação com a Inova, e de novo, aproximação
mas no sentido de fazer as mesmas coisas que inovam. Complementar. Exatamente. Então, como é que a gente pode... Nós temos incubador aqui, tem muita coisa boa. Isso, olha, acho que nem, não seria incubador, mas como é que a gente pode incrementar a inovação dentro do NIP, já aproveitando os programas de pós-graduação, que são de alto nível, mas um ambiente em que a gente não faça a mesma coisa que a Inova faz. Quer dizer, não queremos criar uma sala, que outros mecanismos... A Inova pode ter demandas que ela pode. E mais do que isso, ela pode vir aqui para dentro e falar assim, olha, nós precisamos de tal coisa, ou nós podemos atender trazer demandas. coisas. Então, o formato, nós vamos começar a discutir, e aí foi exatamente uma das razões de a gente começar a fazer esse livro. Então, sem dúvida, e veio um pouquinho do que a Rosana estava comentando, que é inovação nós vamos tentar trazer nesse sentido. Agora, não que não inova, não é isso. Tá? Então, um pouquinho também da passou. Mandou, você ia falar? O que me chama, eu acho que tem alguma, no começo da sessão da manhã, eu falei de dispersão, que é uma coisa, assim, é um fenômeno. A gente tem na Unicamp inteira iniciativas no campo de pesquisa em energia e pós-graduação em energia em vários lugares. Bom, a dispersão ela pode ser vista de uma forma positiva, porque isso quer dizer que está em muita coisa acontecendo em muitos lugares. Mas a dispersão é uma coisa negativa quando a gente pensa que, se a gente levar em consideração que quanto mais integrado, mais coisas podem acontecer. E o curso de bioenergia, eu sinceramente não entendo como ele funciona, porque ele foge totalmente da fórmula institucional que se tem. Tá? Então, a gente tem docentes que são contratados, mas estão dispersos em várias unidades, e aparentemente o NIP ia ser um hub disso. Né? Mas é verdade, a vocação do NIP não é a vocação de ensino. E não tem as estruturas aqui para o acervo, né? Para se tocar um curso de pós-graduação. Então, isso para mim ainda é um mistério de como essas coisas vão evoluir. Bom, no caso da pós-graduação deles é assim, eu acho que o desafio adicional da bioenergia é porque é interunidades do Estado de São Paulo. Então, a gente está falando, não são unidades dentro do Unicamp, são unidades dentro do Estado, né? 3 universidades. Isso é um corpo estranho até mesmo para a CAPES, né? Nas avaliações institucionais, como é que você vai colocar tudo isso em conjunto? Agora, de toda maneira, o NIP como facilitador dessa história, poderia ser. A questão é assim, o NIP abrigando cursos, tendo essa obrigação, colocando entre a obrigação de formação, eu não sei se o NIP vai se enxergar fazendo isso. Eu entendo como uma iniciativa que vocês mostraram, como cursos de extensão para atacar problemas específicos. Eu acho que vocês vão ter, de novo, a questão operacional. Isso significa uma fonte de renda muito importante para várias unidades de ensino. Significa, então, portanto, ter mais um concorrente nesse mercado, dentro da Unicamp. Então, assim, vai existir uma restrição por competição, reserva de mercado dentro da universidade. Então, não é nem uma questão grande filosófica, não. Acho que é uma questão que vocês vão ter. Então, vai ter no operacional. E sem falar das questões que foi mencionado aqui, que algumas pessoas podem colocar se estão vendendo a universidade. Bom, é uma visão que realmente a universidade heterogênea, vai ter gente que pensa de todos os jeitos, inclusive de que não faz sentido a universidade ficar discutindo questões específicas da iniciativa privada, a universidade tem que ser voltada para outras questões. Aqui tem muita gente que tem esse discurso. Bom, é uma universidade, vai ter que lidar com isso. Mas, bom, assim, já 5h30 a gente passou muito do horário, então não sei se vocês querem discutir mais alguma, porque tem tem vários outros slides para discutir outras questões, mas assim, o horário ficou muito comprometido, então eu acho que de minha parte,
Só queria novamente agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa. Espero que tenha o NIP Week 2. Na verdade, amanhã também tem um dia cheio, né? Carregado. Tem. Se vocês puderem participar, seria... Se eu conseguir, estarei aqui. Tá, né? Marcelo também, o Gustavo. Então, eu agradeço. Não, obrigado a vocês por tudo. Eu acho que essas discussões elas estão começando. Eu acho que são importantes. Nós estamos com uma proposta mesmo de levar isso adiante numa discussão dentro do NIP e bem próximo aos dois programas de pós-graduação, fora os adendos e os agregados que nós temos aqui no NIP, para a gente discutir um pouquinho alguns pontos desses aqui e, na medida do possível, o NIP servir como uma instituição aqui dentro em que todo mundo cresça junto, né? Como a gente vai fazer, nós estamos começando essa discussão agora, né? Então, esses pontos levantados e pano para manga nós vamos ter um monte, né? E, bom, está sendo só o começo e não vai ser um por ano. Nós já temos o intuito de fazer 2, né, no final do ano, mas aí uma coisa um pouco maior, né? Isso aqui foi um teste, foi uma coisa mais de aprendizado, né? Mas a gente já está com a ideia de fazer uma coisa um pouco maior, mais discussão, e aí para a gente amadurecendo com um NIP um pouco mais de vanguarda aí nessa questão. Boa sorte, conte comigo. Tá bom. Então, muito obrigado a todos, e a gente continua. É isso, Joaquim. Acho que nós temos... Tem qualificação para isso. Valeu, tá?